Fala pessoal, beleza? Meu nome é Edivaldo, trabalhei por 18 anos de CLT e hoje faz 5 anos que eu estou empreendendo em e-commerce. E hoje eu vou contar um pouco para vocês como que foi a minha trajetória de sair de CLT para começar em e-commerce. Eu comecei a trabalhar em CLT com meus 20 anos e comecei no segmento automotivo e sempre trabalhando na área de qualidade. Comecei como ajudante e depois eu passei uma evolução e cheguei ao cargo de engenheiro nesses 18 anos que eu trabalhei de CLT. E por que eu resolvi sair da CLT para começar a empreender? E por que em e-commerce? O desgaste no CLT é muito grande e eu saí de uma empresa no qual eu trabalhei por 15 anos e fui trabalhar numa empresa chinesa, que é da linha amarela, do segmento de tratores, guindastes, uma empresa chinesa. E confesso para vocês que a cultura deles é muito difícil, foi muito desgastante para mim no começo. E isso foi prorrogando, e eu queria ter um convívio melhor com meu filho. Eu queria ter uma vida mais satisfatória com meu filho. Nesse período eu vi também como que eu estava tendo um desgaste físico e psicológico. Por que disso? Eu saía e eu ficava 1h40 no trajeto, eu pegava ônibus fretado, eu ficava 1h40 para ir para a empresa e ficava 1h40 depois para voltar. Por quê? Porque o meu ponto que eu pegava, o ônibus fretado, ele era o primeiro. Então eu esperava todo mundo entrar no ônibus para mim até eu chegar à empresa. E depois ao inverso, eu esperava todo mundo sair do ônibus para mim chegar. E esse trajeto demorava 1h40. E eu fui colocando tudo isso na ponta do lápis. Eu percebi, eu perdia todos os dias por volta de 2 horas e pouco, quase 3 horas dentro do ônibus. E por que eu resolvi investir no e-commerce? O e-commerce é um segmento que ele está em crescimento, muito crescimento, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Eu tenho informações, antes de entrar para o e-commerce, eu estudei bastante, e as informações que eu tinha é que o crescimento ele ia ser exponencial. Hoje, para algumas pessoas terem ideia, 70% já das vendas realizadas na China, elas são realizadas através de vendas online. E como que eu comecei a realizar essas vendas? Eu comecei através do Facebook. Na verdade, eu pedi conta na empresa que eu estava trabalhando. Eu cheguei num desgaste tão grande psicológico. Pessoal, trabalhar com chinês é muito difícil, mas muito complicado mesmo. Daí eu cheguei nesse desgaste psicológico, pedi conta na minha empresa, na empresa que eu estava trabalhando já com a parte de qualidade, a parte de engenharia de qualidade, e resolvi pedir conta. Mas antes eu já vinha consumindo bastante vídeos do YouTube. E nesses vídeos que eu pesquisava bastante influenciadores que estavam investindo nessa demanda de vendas online. Daí, após eu ter pedido conta nessa empresa, eu peguei o dinheiro que... Na verdade, eu comecei do zero mesmo, pessoal. Eu peguei o dinheiro que eu recebi, e quando você pede conta, você não recebe muito dinheiro. E eu peguei o pouco dinheiro que eu tinha, fui até São Paulo, e lá em São Paulo a pretensão nossa inicial era investir em cosméticos. Eu tinha conversado com a minha esposa, inicialmente a gente ia começar a investir em cosméticos. Compramos bastante produtos de cosmético. Na época, se eu não me engano, a gente comprou R$5.000 de cosméticos. E aí eu passando lá, na 25 de março, eu entrei em uma das bancas lá, conversei com uma chinesa, e essa chinesa queria vender para mim uma maquininha de dragão. E essa maquininha, se eu não me engano, custava R$25 na situação. E essa maquininha, eu comprei 5 dela. E eu peguei contato de vários fornecedores lá em São Paulo, na 25, e
comecei a vender. Como que eu comecei a vender? Eu comecei a vender no Marketplace do Facebook. Essa maquininha eu peguei ela e vendi em 5 dias. 5 dias. Como eu tinha pegado contato lá da chinesa lá em São Paulo, eu pedi mais 10 maquininhas. Eu vendi as 10 maquininhas em mais 5 dias. Daí o que eu fiz? Eu peguei o restante do dinheiro que eu tinha e comecei a comprar câmeras, comecei a comprar eletrônicos. Pessoal, vendi muito eletrônico aqui na minha cidade, Marketplace. Eu moro em Pouso Alegre, Minas Gerais, e vendia muito produto em Marketplace. Daí, tudo tem uma evolução e a gente começou a evoluir o nosso negócio para vender. Primeiro a gente começou, como todo mundo quer, almeja, a gente começou a vender no Mercado Livre. A gente fez um cadastro lá, CPF, e começamos a vender. A gente pegava os mesmos produtos que a gente vendia nos marketplaces do Facebook e a gente colocava lá. Mas só que a demanda desses produtos eletrônicos no e-commerce, no Mercado Livre, nessa situação, eles não vendiam, 0 vendas. E aí eu comecei a entender como funcionava o negócio de e-commerce. Eletrônico, ele vende bastante em qualquer marketplace, muito. Mas só que tem os prós e os contras. Hoje existe um mercado chinês que ninguém consegue dominar. A gente brasileiro não consegue dominar esse mercado de vendas chinesas, que os chineses compram direto lá da China e vende aqui no preço que a gente não consegue alcançar. A gente não consegue competir com os chineses. Mas ainda eu vendia, eu pegava produtos novos e os chineses lá ofereciam para mim lá em São Paulo. Depois, um outro vídeo, eu falo de algumas empresas que eu comecei a comprar e eles postavam e entregavam aqui na minha casa, comprava a caixa fechada e eles sempre entregaram aqui certinho na minha casa. E esses produtos não vendia. E o que acontece com o Mercado Livre? O Mercado Livre inicial, para você ter uma relevância no Mercado Livre, você tem que fazer as 10 primeiras vendas. E eu confesso que as 10 primeiras vendas foram as mais difíceis. Hoje, depois de 5 anos vendendo vendendo no Mercado Livre, eu falo para vocês que é muito fácil vender no Mercado Livre. Mas no inicial, as 10 primeiras vendas, eu demorei 6 meses para fazer essas 10 primeiras vendas. E é muito difícil, porque eu não entendia nada, fui aprender todo sobre o negócio e-commerce Mercado Livre. E depois do Mercado Livre, a gente começou a migrar a nossa conta para a Shopee. E aí a Shopee, ela é totalmente diferente. A Shopee começou a abrir para CPF também. E o mercado Shopee, ele é totalmente diferente. A gente consegue fazer vendas. A gente entende que o Mercado Livre ele é muito burocrático em relação às vendas. Hoje não está tão burocrático em relação a essas vendas. Mas a Shopee, as vendas saíram em 3 meses, começaram a sair muito rápido, vendas que a gente não entendia, mas só que o que aconteceu? A gente vendia eletrônico, mas só que esses eletrônicos, a gente tinha que fazer uma avaliação do negócio e esses eletrônicos chegou um tempo que ele estava gerando prejuízo, porque ele estava dando muita devolução. Devolução em qual sentido? A gente vendia câmeras e essa câmera ela precisa um mínimo de conhecimento para fazer a instalação e muitas pessoas não tinham esse conhecimento para fazer essa instalação, o que é nada fora de sério, mas a gente entende que tem gente que tem dificuldade e começou a evoluir as reclamações, começou a evoluir as devoluções e a gente começou a ter prejuízo. O que a gente começou a fazer? A gente começou a migrar nosso negócio para um mercado de utensílio doméstico e ferramenta. E hoje o nosso negócio principal é utensílio doméstico, ferramenta e produtos para criança. A gente saiu daquela demanda de cosméticos, que é muito difícil vender cosméticos nas plataformas, e eletrônicos. A gente não vende, a gente é zero vender eletrônicos nas plataformas. E assim a gente começou a realizar vendas e hoje a gente pode falar que a gente está com o negócio com sucesso,
Aprendemos muito como que editava foto nesse período. A gente foi aprender como que fazer edição de foto. Não é nada fora do normal. Eu falo que o pessoal tem muita dificuldade em relação a vendas, a começar a vender nas plataformas. Você não precisa ser da NASA, mas você tem que ter um pouquinho de conhecimento. Você tem que investir tempo para ter esse conhecimento. Depois a gente começou a investir em ADS, a gente aprendeu o investimento em ADS e esse investimento ele dava muito retorno para a gente, como ainda dá. A gente faz alguns investimentos e a intenção desse vídeo, pessoal, inicial, é incentivar todo mundo que quer vender em plataformas online. Não saia já de início da seu CLT, igual eu fiz. Eu já meti o pé com tudo, que eu estava muito cansado do CLT, estava muito desgastado do CLT. Então esse vídeo é para incentivar todo mundo que quer começar. Eu vou começar a fazer muitos vídeos em relação ao mercado, como vou fazer vídeos sobre o meu dia a dia aqui na minha operação. E se você gostou desse modelo de vídeo que a gente fez, desse nosso primeiro vídeo que a gente fez, e quer incentivar a gente a gravar mais vídeos desse estilo, curta e se inscreva no canal. Valeu, pessoal!